A gente volta com informação que acaba de chegar. A Procuradoria-Geral da República negou um acordo de delação com Paulo Henrique Costa, que foi presidente do BRB. Tinha toda uma expectativa para esse acordo, porque, afinal de contas, Paulo Henrique Costa, que está preso e é acusado também de ser ali cúmplice das fraudes que foram feitas no Master e também na compra, na operação de venda, na verdade, né, do Master para o BRB. O Matheus Teixeira chega com a informação e com o contexto. Matheus. Thaís, decisão desse momento do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e uma decisão desfavorável a Paulo Henrique Costa, como você bem mencionou, está preso, acusado pela Polícia Federal de ter recebido, negociado 140 milhões em imóveis de luxo para viabilizar a compra do Banco Master e salvar a crise de liquidez que o banco vivia. Acabou gerando um rombo enorme no Banco Regional de Brasília, que até hoje não se tem nenhuma dimensão exata ainda de quanto seja, que é de no mínimo 5 bilhões, mas que pode ultrapassar inclusive o dobro disso. E Paulo Gonet afirma na decisão sob sigilo que a gente teve acesso que a proposta de delação de Paulo Henrique Costa, vou ler um trecho, a proposta analisada apresenta reduzida utilidade e débil eficácia potencial para os fins a que deveria servir, ou seja, não apresenta nenhum elemento novo que colabore, que contribua com as investigações. Em outro ponto, o Procurador-Geral da República também afirma que Paulo Henrique Costa não apresentou como poderia fazer o ressarcimento do dinheiro que foi desviado do tamanho da fraude e, portanto, Paulo Gonet se opõe diametralmente à proposta de delação premiada de Paulo Henrique Costa, que tentava negociar esse acordo justamente para conseguir uma prisão domiciliar ou mesmo conseguir um perdão de pena lá ao final do processo, porque vamos lembrar que a Lei 12.850 de 2013, que regulamenta as colaborações premiadas, não permite perdão total de pena ao chefe da organização criminosa, que na visão da Polícia Federal é Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Portanto, Paulo Henrique Costa ainda tinha gente acima dele na hierarquia da organização criminosa e poderia conseguir, inclusive, essa absolvição total. Mas não, o Paulo Gonet rejeita a delação premiada, afirma que ele não apresentou como ia ressarcir os cofres públicos, também não trouxe nenhuma prova nova que interessasse aos investigadores. Mais um revés a um investigado do caso do Banco Master. Thaís. Um roteiro que se repete. Matheus, muito obrigada. Qualquer informação, você volta aqui conosco. Um roteiro que se repete, né? Daqueles que estão envolvidos no caso Master. A Polícia Federal tem muita coisa e fica óbvio que o que eles estão apresentando como ali um plus a mais não convence. Vamos ouvir da nossa Juliana Lopes aqui um pouco mais sobre esse roteiro. Juliana, havia uma expectativa grande, assim, por mais que a gente falasse menos, mas havia uma expectativa grande, porque afinal de contas, ele é o cara que pode contar como foi construída essa operação para a compra do BRB do Master, porque a gente já entendeu que aquela era uma operação política, não financeira. Exatamente. E agora? Agora a gente fica sem duas delações, né? Mas sempre nesse entendimento, importante lembrar, tem um vasto material sendo periciado ainda, olhado pela Polícia Federal, que estava no celular de Daniel Vorcaro. Paulo Henrique Costa, vamos lembrar, lá atrás, trocou inclusive sua equipe jurídica, seus advogados, trocou de defesa, porque tinha um interesse logo de cara, assim que a investigação mirou, então esse presidente do BRB tinha o interesse de fechar uma delação. Essa equipe estava sempre observando, Thaís, o movimento de Daniel Vorcaro, no entendimento de que se para lá negasse, né, a Polícia Federal, o PGR, negasse um acordo de delação premiada, para ele seria uma oportunidade de apresentar caminhos que não haviam sido apresentados por Daniel Vorcaro. O que a gente está vendo agora, pelo menos no entendimento da PGR, de que nenhum dos dois fez o essencial para que essa delação fosse firmada, esse acordo fosse firmado. Delatar, de fato, dar caminhos, provas para que os investigadores avancem inclusive, gente, esse é o ponto essencial, em nomes que a gente ainda não teve acesso, pelo menos que o material apreendido com Daniel Vorcaro não deu acesso a esses nomes da política. E o mais importante dessa história toda, que é o que realmente importa, vamos colocar assim, para o eleitorado, num ano eleitoral,
como ressarcir os cofres públicos. A gente está falando de um rombo bilionário no caso do BRB. Nem tem um levantamento ainda divulgado, o BRB está jogando isso para frente. Há um entendimento ali de um rombo bilionário, mas o cálculo fechado ainda não conseguiu ser apresentado pelo próprio banco, e isso também, como ressarcir os cofres públicos, também não foi apresentado por Paulo Henrique Costa. A gente pode entender também como um caminho, Thaís, de conseguir, ou pelo menos das autoridades conseguirem, proteger esse instrumento que é a delação premiada. Ora, se não tem prova nova, não tem ninguém delatado, não tem como ressarcir, não tem um caminho para ressarcir os cofres públicos, não faz sentido dar benefício para essas pessoas que estão presas e estão sendo investigadas. Claro, já falei aqui, não dá para banalizar um instrumento, né? Obviamente não dá para banalizar um instrumento. O BRB não consegue apresentar o seu balanço patrimonial, que é uma obrigação legal, ele não consegue fazer isso. O governo do Distrito Federal acaba de conseguir sancionar a lei que vai permitir uma capitalização de mais de 6 bilhões de reais, e não é só isso que o banco tem para cobrir no seu caixa. Tem quem diga que passa de 20 bilhões. De 20 bilhões, exatamente. Juliana, obrigada.